O Assembleia convida, recebe hoje, ex-deputado federal, promotor público, aposentado, militante da reforma agrária no Brasil, Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda, é uma satisfação poder tê-lo no Assembleia Convida. Prazer é todo meu. O Plínio de Arruda Sampaio nasceu em 1930, 78 anos, foi militante na época que cursava na USP, militante no movimento estudantil quando cursava Direito, promotor público, foi deputado federal no governo João Goulart e antes de ser deputado federal no governo João Goulart, chefiou a Casa Civil no governo Carvalho Pinto, na década de 50. Quando deputado federal pelo PDC no governo João Goulart, foi relator do projeto de reforma agrária, que estava incluído dentro das reformas de base, que acabou que levando à deposição do governo João Goulart. Entrou na lista dos 10 primeiros caçados no governo, pelos militares, né? Foi um dos primeiros brasileiros a ter que deixar o Brasil. Voltou para o Brasil no processo de redemocratização, foi deputado federal constituinte, candidato ao governo do estado de São Paulo em 1990. Em 2003, já no governo do Lula, coordenou o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária e em 2005 deixou o PT, veio construir o PSOL e foi candidato ao governo do estado de São Paulo no ano de 2006. Portanto, é uma trajetória extraordinária que resume um pouco, inclusive, a história do século XX. Portanto, quando a Assembleia, Plínio, nos convidou para que nós realizássemos esse programa, eu fiquei com a seguinte preocupação: como colocar, né, para aqueles que estão acompanhando o programa, a trajetória de alguém que tem uma trajetória tão importante em apenas uma hora. Então, mesmo com todas essas dificuldades de poder tratar de temas da sua trajetória, do seu pensamento, em apenas uma hora, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Eu queria começar com a seguinte questão: qual é o balanço que você faz do século XX? Como que, por toda a sua vivência, esse século que, segundo Eric Hobsbawm, foi o século dos sonhos, né? Onde morrer era apenas um dado da conjuntura, que o fundamental era fazer as transformações sociais e políticas. Como que você viu, você que viveu de tão perto essas questões todas? O Yehudi Menuhin, o famoso violinista, ele tem uma frase o seguinte, que o século XX despertou todas as esperanças e as desfez uma a uma. O século XX começou com uma grande esperança, a esperança do progresso técnico. A Feira do Centenário era um hino à modernidade, ao capitalismo vencedor. E depois teve a Guerra de 14, a crise de 1930, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, ou seja, foi um século que foi desfazendo as esperanças que criou. Ele realmente foi marcado por uma coisa muito curiosa. Em 1917, surgiu o primeiro Estado socialista. E dali para diante, toda a política internacional foi como conter o socialismo. E na busca de contenção do socialismo, todas essas barbaridades foram perpetradas. Todas. De modo que o século XXI tem uma importância enorme, porque é uma das formas de rever os erros do século XX para construir um novo século, um século que realmente resgate, né, a dignidade da pessoa humana, porque ela foi enxovalhada no século XX. Basta dizer o seguinte para você, Raul: no século XIX tinha sido abolida a tortura, não havia tortura mais. No século XX voltou a tortura. No século XIX tinha sido abolida a transformação massiva de pessoas de um território para outro. No século XX isto aconteceu. Não se conhece genocídio no final do século XIX. No século XX voltou o genocídio. Então é um século que realmente nós devemos deixar para trás e procurar construir uma coisa nova. Muito bem. Plínio, você que foi deputado federal no governo João Goulart, que pôde participar de uma relatoria tão importante, que é a relatoria que tratou das questões agrárias no Brasil, que são questões que perpassam os 500 anos da nossa história. Como você viu esse período, que foi um período, anos de chumbo da história do Brasil? Olha, tem duas histórias curiosas com relação à minha relatoria. Quando eu fui nomeado, eu tinha acabado de entrar no Congresso, eu tinha 32 anos.
Eu tinha acabado de entrar. E quando eu fui nomeado para fazer a relatoria, contei para minha mulher, lógico, né? Olha, Marieta, eu vou ser o relator. Aí a Marieta contou para o pai dela. O pai dela saiu e disse, minha filha, isso é um perigo. Foi lá, pegou a enciclopédia e disse, olha, os irmãos Graco, na Roma Antiga, foram lançados no rio Tibre porque lutaram pela reforma agrária. Isso é um perigo. Né? Mas uma outra reação foi de um jornalista. Chegou quando soube, então o senhor foi nomeado relator, disse, ganhou a loteria. Eu falei, por quê? O senhor já pensou quanto o senhor teria que pagar para que o seu nome saísse em todos os jornais do Brasil durante muitos dias? Que são apreciações distintas. Mas foi uma luta bonita e foi ali que começou a queda do Goulart. Porque o João Goulart, ele era fruto de uma união entre o PTB, que era o velho partido do Getúlio, e o PSD, que era o velho partido dos coronéis do interior, os famosos coronéis que comandavam a política do interior. E nessa comissão, precisamente, o PSD não votou com o governo, rompeu com o governo. E isso provocou a necessidade de reforma do Ministério. E o PSD saiu do Ministério. E a partir daí passou a conspirar, junto com a UDN, a derrubada do João Goulart. Praticamente isso foi em 63, um ano depois, o João Goulart estava na rua. Foi uma luta terrível, porque o movimento camponês estava começando ainda, entendeu? Então não foi possível fazer nem agora foi possível, você imagina naquele tempo. Sim. Plínio, como é que foi a tua estadia fora do país? Porque nós sabemos que você foi nas primeiras levas de exilado, mas outros brasileiros também acabaram saindo. Né? E um pouco também da sua participação no Chile. Nós vamos realizar aqui na Assembleia agora o centenário do nascimento do Allende, junto com a comunidade chilena de São Paulo, e eu sei que você ficou no Chile. Como é que foi essa passagem sua? Também nos Estados Unidos você acabou ficando, né? Como é que foi essa sua Foram 12 passagem anos de exílio? exílio. 12 anos de exílio. 12 anos. E eu me lembro que quando eu cheguei ao Brasil, eu fui visitar o professor Paulo Duarte. O Paulo Duarte foi um homem que fez a Universidade de São Paulo. Ele foi exilado em 32, porque ele participou da eleição de 32 e foi exilado. E ele era um homem muito mais velho que eu, colega do meu pai, me recebeu como quem recebe um menino. Então chegou e disse, quanto tempo você ficou fora, Plínio? Eu falei, 12 anos. Você ficou mais que eu. Foi um exílio longo, um exílio duro, um exílio difícil. Agora, nós fomos para o Chile, escolhemos o Chile. E naquele tempo o presidente era o Frei, era o Eduardo Frei, o pai deste último Frei. E o Chile respirava um clima de grande democracia. O Allende era uma figura polar, ele polarizava um polo da política, o Frei polarizava outro, e o país era democrático. Eu me lembro que uma vez o Paulo de Tarso, que foi ministro aqui, né, tomou um táxi e perguntou para o motorista, quem que o senhor votou? Eu disse, eu votei no Allende. Disse, por que o senhor votou no Allende? Eu disse, porque eu sou do Partido Comunista. O Paulo ficou com medo, queria até sair do táxi. Porque aqui não se podia falar em comunismo nem a pau. E o cidadão era do Partido Comunista, tinha carteirinha, mostrou para o Paulo. Era um clima de liberdade. E foram de uma amizade com os brasileiros espantosa. Sabe quantos brasileiros chegaram até lá? 1.500 brasileiros. Os chilenos imediatamente votaram uma lei, uma norma, que o brasileiro que chegasse tinha lugar garantido na universidade. De graça. Lugar garantido. Por ser brasileiro. Exilado. Olha, eles foram formidáveis. Promoveram empregos e tudo. De modo que foi um período curioso, porque foi um período de grande debate político. Foi um período em que nós refletimos sobre a experiência anterior. Nós tínhamos uma experiência vivida, mas não tínhamos uma experiência pensada. Então nós fomos pensar aquilo. Toda sexta-feira à noite, porque como sábado a gente não trabalhava, podia dormir tarde,
Sexta-feira à noite, ali pelas 9h30, 10 horas, nós reunimos os 10 ou 20 brasileiros mais velhos e tal, para um seminário. Esse seminário tinha o Paulo Freire, tinha o Almino Afonso, tinha o Fernando Henrique, tinha um assessor do Getúlio, chamado Jesus Soares Pereira, que nós devíamos um dia fazer uma homenagem para esse homem. Vou até deixar a sugestão para você. Jesus Soares Pereira foi assessor do presidente Vargas. Ele foi o homem que fez o primeiro esboço da Petrobras, o primeiro esboço da Eletrobras, o primeiro esboço da Siderúrgica Nacional e o primeiro esboço da Fábrica Nacional de Motores. Esse homem já tinha seus 65 anos, 70, chegou em Brasília, chegou em Santiago, exilado. Ele não tinha tido na vida dele nem uma casa e nem um automóvel. Ele era um modesto funcionário público. Tendo mexido em tudo isso, ele não tinha um tostão. Coisa rara hoje quem ocupa cargo público, não? De modo que foram figuras assim que se reuniram para pensar o Brasil, pensar o que se fazia com o país. Infelizmente, na volta, uns perseveraram nas conclusões que haviam chegado no exílio, outros bandearam para o outro lado, entre eles o Fernando Henrique. E como é que foi a volta, Plínio? Porque a redemocratização do país, principalmente na década de 80, teve uma grande ebulição social no Brasil. Você foi deputado constituinte, deve ter acompanhado todas as articulações do movimento social brasileiro, de pressão no Congresso, para a construção de uma Constituição que no artigo 5º tem muitas questões importantes, a política urbana, a política agrária. Qual que é o balanço que você faz da tua volta e também do processo constituinte? Olha, eu digo sempre, Raul, que constituinte é uma coisa que vem depois de outra. O que comanda a constituinte é o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes foi um processo gozadíssimo, um processo muito interessante, que é o seguinte: este país, desde o tempo do Getúlio, e foi o Getúlio que fez, ele tinha uma coisa na cabeça: nós vamos ser uma nação industrial, autônoma e um Estado nacional independente e autônomo. Vamos ser isso. E a burguesia levava a isso mais ou menos, mas o Getúlio, com a burocracia de Estado, apertava isso e o povão comprou a ideia. Então o Brasil vinha de 30 anos de construir. Eu me lembro quando eu casei, a Marieta, naquele chamado chá de noiva, dizia para as companheiras dos presentes que nós havíamos ganho, os eletrodomésticos e tal, ela dizia o seguinte: olha, é tudo brasileiro. Nós tínhamos orgulho do Brasil. Nós tínhamos orgulho, nós comprávamos as nossas coisas que não eram muito boas, porque era uma indústria nascente, mas a gente tinha orgulho de ter sido feito por nós, aqui. Isso era formidável. Então, vinha esse processo, né? Nos anos 70, o capitalismo entra em crise. Nos anos 80, ele sai da crise através do neoliberalismo, ele inventa o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele inviabiliza completamente a construção nacional, a construção de uma indústria nos países, entendeu? Ele reorganiza a divisão do trabalho, ele faz uma nova divisão do trabalho. E nessa divisão do trabalho não tem lugar para um Estado-nação autônomo, desenvolvido e industrial. Não tem. A periferia tem que voltar a ser uma exportadora de matéria-prima. A soja, o petróleo, o ferro, exporta. Entendeu? Não tem que construir aqui. O que tem que vir aqui vem de fora. Entendeu? Então, a burguesia, os industriais, os empresários, os comerciantes, não sabiam o que fazia, porque se quisesse prosseguir, tinha que fazer duas coisas que eles não queriam. Tinham que brigar com os centros do capitalismo, brigar com os burgueses importantes dos Estados Unidos, da Europa. Isso, para eles, era terror. E tinha que fazer um outro acordo com o povo, porque não podia manter o povo naquele estado de opressão que nós sempre vivemos pela burguesia. Então, eles estavam procurando um caminho. Procurando um caminho. Por outro lado,
Nos anos 70, 80, nessa passada, fazia 20 anos de chumbo da ditadura, em que a Força Popular foi para a catacumba e começou a trabalhar lá dentro. Os meninos da luta armada, a Igreja da Libertação, os sindicatos combativos. Então é engraçado, porque a burguesia estava balançando e a Força Popular aparece fortíssima, com uma vontade de tomar conta do país total. Então, isso é que deu nas diretas. Isso acabou com essa Força Popular, deu nas diretas. Mas comícios imensos. 100 mil, 500 mil, 200 mil. Teve comício de 1 milhão. Então, era uma força danada. Os militares voltaram para o quartel, tem que fazer uma Constituição nova. E nós entramos na Constituição da seguinte maneira. A maioria, eleita por dinheiro, era uma maioria conservadora, uma maioria da direita. A minoria representava a massa. Só que no processo de fazer a Constituinte, nós conseguimos introduzir um artigo que dizia o seguinte: não vai começar com um texto feito, pronto, e vir para baixo. Não, senhor. Vai começar aqui embaixo com uma série de subcomissões e vem para cima. E essas comissões têm que chamar o povo, as representações populares, as organizações populares, para ouvir o que o povo quer. Entendeu? E aí aconteceu o seguinte, um espanto. O povo foi para Brasília. Sabe que chegou o dia que a gente tinha 30 mil pessoas, Raul. 30 mil pessoas no edifício do Congresso. Agora, 5 mil, 8 mil, 3 mil, era brincadeira. Encheu o corredor, encheram os plenários. E a turma ia no gabinete dos deputados. E naquele tempo, a CUT, que hoje está tão desmaiadinha, a CUT era forte. Sim. Entendeu? Então a CUT punha uns cartazes. Quem votasse contra uma proposta popular, ela punha, fazia uma coisa seríssima, certíssima. Ela punha um cartaz e dizia, olha, esses aqui votaram contra esse artigo. Por exemplo, 30 dias de férias. Quem votou contra punha a carinha na cidade do cidadão. Você imagine o medo da turma. Você imagine o favor da turma. E a turma ia no gabinete, mas deputado, como é que o senhor votou assim? Por favor, pense nisso. Então aquilo foi uma coisa curiosa, porque nós conseguimos ganhar um monte de coisa que não tinha condição de ganhar, entendeu? Pela pressão da massa. Olha, estava indo uma Constituição bem avançada, mas daí a turma da Fiesp, a turma da Febraban, a turma dos grandes bancos e tal, reuniu num hotel em Brasília, chamou uns deputados e disse, olha, não pode assim, de jeito nenhum. Isso aqui é um desastre. Aí eles criaram um negócio chamado Centrão. Ah, sim. E o Centrão era assim, os deputados ficavam tudo no gabinete. Ninguém ia para o plenário, só ia para o plenário à esquerda. Entendeu? Iam uns 3 ou 4 deles lá. Quando chegava na hora de votar, eles telefonavam, entrava aquela tropa assim, vum, e derrubava o artigo que a gente tinha aprovado nas comissões lá embaixo. Eles desapareceram. Mas mesmo assim, a força do povo foi tão grande que eles fizeram uma Constituição que é cheia, uma Constituição ambígua. Ela, no fundo, mantém o regime capitalista, não muda nada, mas ela tem dispositivos muito interessantes para a luta popular. O próprio Florestan Fernandes, que tinha uma posição muito mais radicalizada, ele reconheceu que a Constituição dava instrumentos para a gente lutar. Bom, quando aconteceu isso, veio o Lula. E o Lula perde por 2% do Collor. O pessoal voou no Collor na última hora, a direita, apavorada, de medo de perder, voou no Collor, elegeu o Collor. Mas o Collor foi aquele desastre que todo mundo viu, mas fez uma coisa boa para eles. Abriu. Sim. E quando abriu, arrebentou a força do operariado, porque criou o desemprego estrutural. Terceirizações, quarteirizações. E abriu, importação, quebrou um monte de firma aqui dentro, deu um desemprego e tal. Aí vem o Fernando Henrique, porque o Itamar não mexeu nisso, o Fernando Henrique sistematicamente destruiu
tudo o que tinha de bom na Constituição. Ele só não destruiu, e é isso que nós precisamos segurar de todo jeito, com unhas e dentes. Eu conto com deputados jovens como você e lutadores como você para ajudar nessa luta. O que ficou, por exemplo, o capítulo dos direitos trabalhistas não pode mexer. Nós temos que ir para a rua, entendeu? O capítulo dos direitos individuais não pode mexer. Não pode. Esses direitos que a gente tem de nos reunirmos, de ninguém poder entrar na casa da gente sem ordem do juiz, que não é muito respeitado, mas que é uma luta que a gente tem que fazer, né? Agora fiz dizer que o Lula quer mexer até na Previdência. Sim, o processo de reforma da Previdência, né? Já o Fernando fez uma, arrebentou, né? Agora diz que o Lula fez outra, que também não foi boa. Agora quer fazer uma terceira, né? Banco Central, acabaram com a autonomia do Banco Central. Então, a moeda brasileira, quem comanda isso é o Henrique Meirelles, que foi diretor do Banco de Boston. Entendeu? Então, nós temos que segurar. Segundo alguns jornais, recebe $300 mil por ano por serviços prestados ao Banco de Boston, né? Aposentadoria. Aposentadoria. Mas a dele não entra na lei, porque a dele é nos Estados Unidos. Plínio, você tem uma trajetória, você é presidente da Associação Brasileira da Reforma Agrária, foi relator, né, do processo de reforma agrária do governo João Goulart. Quando o Lula assumiu em 2003, você foi chamado para coordenar o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Como você vê a questão agrária no Brasil hoje, dado que nós estamos acabando, né, a questão aí do mês de abril conhecido como Abril Vermelho, que é um abril com o movimento sem terra, que na minha avaliação é uma reedição das ligas camponesas, que é para lutar por distribuição de terra nesse país. Como você vê essa questão agrária no Brasil? Vejo da seguinte maneira. Muita gente não entende por que eu rompi com o Lula. E muita gente ainda pensa que eu estou no PT. Entendeu? Não acredita que eu briguei com o Lula, porque nós fizemos junto. Nós construímos o PT juntos, né? Eu fui vice-líder dele na Constituinte, fui líder da bancada, entendeu? Fui da direção do partido, Você foi o segundo deputado mais votado, né? Foi ele, depois eu. Sim. Na Constituinte. Na Constituinte. Depois eu fui um dos 5 coordenadores da campanha dele, em 89. Sim. Depois eu saí, eu me afastei. Mas ninguém entende muito por que eu rompi com o Lula. Olha, eu fiz tudo para não romper. Tudo. A última coisa foi quando ele me chamou para fazer o programa da reforma agrária. Nós fizemos um programa em 90 dias, com o apoio do MST, com o apoio dos movimentos reais do campo, para propor 1 milhão de famílias assentadas em 4 anos. Eu demonstrei com números, porque eu levei uma equipe muito boa, né? A equipe preparou e demonstrou com números que tinha terra, tinha gente precisando, bastava as terras improdutivas, não precisava nem mexer nas outras, entendeu? E nós punhamos 1 milhão de pessoas ganhando 3 salários mínimos, com possibilidade de futuro, à medida que fosse trabalhando a terra e tal. Onde é que brecou? Brecou no tal superávit primário, que agora chama superávit primário, que nós, tudo brasileiro, sabemos o que é. Isso é corte de verba. Superávit primário é um nome bonitinho para dizer passar a tesoura nas verbas do governo. Por quê? Para pagar os credores do governo, os milionários que ganham fortunas emprestando para o governo. Bom, fizemos, entregamos. Aí o Lula cortou pela metade porque não podia mexer no corte. Não podia mexer no superávit primário. Eu já tive uma decepção do tamanho de um bonde, né? E depois não fez nem os 400, Raul. Aí eu falei, não dá. Aí eu peguei e caí fora. A verdade é a seguinte, isso agora piorou, porque agora os Estados Unidos inventou que vai ter que adicionar álcool na gasolina. Então criou o negócio do etanol. É cana para todo lado. Daí criou o negócio da soja para exportar, para engordar porco no Japão. Então vai fazer exportação brutal. A exportação de madeira é uma loucura. Então o resultado é o seguinte, estes processos que deveriam ser feitos, primeiro com muito mais
equilíbrio, muito mais equilíbrio, entendeu? Foram entregues a quem? Ao agronegócio, às brutas companhias. Aquelas usinas de Ribeirão antigas, conhecidas, tal, hoje todas pertencem a um grupo multinacional chamado Cosan. Sim. Entendeu? O processo de aquisição das antigas usinas está aceleradíssimo. E isso está ligado, sabe com o quê? Com a transposição do Rio São Francisco. Porque o que o pessoal quer é o seguinte, é constituir no Nordeste um tremendo polo turístico sob o comando de grandes cadeias de hotéis internacionais e construir uma grande economia irrigada de frutas tropicais e também de cana e de soja para exportar, porque o Nordeste está muito fácil de exportar, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Então é uma desgraça, vai ser uma pobreza incrível no campo. Nós vamos entrar agora para um rápido intervalo, estamos recebendo no Assembleia Convida o militante histórico da reforma agrária, pensador brasileiro Plínio de Arruda Sampaio. A Assembleia Convida recebe hoje Plínio de Arruda Sampaio, promotor público, militante da reforma agrária, histórico no Brasil, pensador brasileiro, enfim, uma pessoa que tem uma trajetória profícua de lutas sociais e lutas políticas no século XX no Brasil. Plínio, você estava falando sobre a reforma agrária, né? E estava tratando justamente sobre uma questão que para São Paulo é fundamental, até porque em São Paulo, em 1971, nós tínhamos 300 mil hectares com plantio de cana. E no final do ano passado, nós chegamos a ter mais de 4 milhões de hectares com o plantio da cana-de-açúcar. Qual que é o balanço que você está fazendo desse processo e quais são as previsões que você faz para o futuro se a monocultura continuar se expandindo no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo? Olha, a gente já está começando a ver, né? A alta de preços de alimentos é exatamente isto. É este processo absurdo de transformar a terra em produção de energia vegetal. Isso é uma coisa inominável. E nós estamos fazendo isso aqui, São Paulo vai virar um canavial só. Ora, é óbvio que isso quer dizer o seguinte, onde a cana entra, ela tirou uma outra cultura. Qual era a cultura que ela tirou? Ela tirou uma cultura de alimento. Ela tirou fruta, ela tirou legume, ela tirou cereal, entendeu? E o resultado disso é que essas pessoas que tinham essas culturas, elas não sobrevivem na economia canavieira. Vai tudo imigrar para os centros. Antigamente migrava tudo para São Paulo, porque São Paulo tinha emprego, oferecia emprego. Agora está imigrando para a cidade próxima. E essas cidades pequenas não têm nenhuma estrutura para receber esse pessoal. Então nós estamos tendo coisas curiosas como aumento de violência em cidades médias e cidades pequenas. Porque a pessoa fica desesperada, não tem emprego, não tem meio de viver. É terrível uma pessoa ser uma pessoa que precisa de dinheiro, numa sociedade onde tudo é em dinheiro, e não tem dinheiro. Então a juventude tem uma tendência, é óbvio, a ficar mais violenta, a querer o que quer. Então, é uma perspectiva ruim, Essas usinas, em sua grande maioria, não serão brasileiras, serão grandes firmas, entendeu? E de modo que é um processo de desnacionalização da nossa agricultura. Assim como se desnacionalizou a indústria, vai se desnacionalizar aquilo que até hoje não se desnacionalizou, que é a terra dos brasileiros. Daqui a pouco nós não vamos poder andar porque a terra pertence a um americano, a um alemão. Isso é realmente inaceitável. Então, é um processo, está em marcha e nós precisamos conscientizar a população. Inclusive, Plínio, uma questão, porque é o que está embaixo do solo, né? Que é fundamental, que são os mananciais de água, que aqui mesmo no final da Castelo Branco nós temos ali o nascedouro do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos
do mundo, né? Como é que você vê esse processo? Porque é um processo casado. De um lado você tem um avanço da monocultura e do outro também o controle do que está embaixo do local que está sendo produzida a cana, né? Vários pesquisadores dizem, vários, não se pode comprovar isso, que na verdade o objetivo estratégico de longo prazo é o aquífero, é a água doce, porque com esses absurdos da industrialização capitalista, a água está se tornando um elemento escasso, um bem escasso. Há países que têm problemas seríssimos de água. E água amanhã vai ser uma mercadoria. Já estão querendo mexer na legislação para transformar a água numa mercadoria. Entendeu? Então, realmente, são perspectivas difíceis que eu acho que o povo brasileiro devia meditar. E especialmente o povo de São Paulo, porque ele está em cima do aquífero, né? Esse aquífero vai até o Uruguai. Sim. Ele passa pelo Paraguai e vai até o Uruguai. Nós vamos ter problemas sérios aí. Mas a gente fala, Raul, e ninguém parece se interessar. A reforma agrária é fundamental se a gente quiser viver em democracia. Esse povo brasileiro diz que é muito católico. Todo mundo é católico. O Papa João Paulo II disse claramente: precisa fazer a reforma agrária porque senão não tem democracia no Brasil. Eu não sei por que esse povo não vem ajudar a gente a fazer a reforma agrária. Deputados jovens como você, que tem uma relação orgânica com o MST, não sei por que mais deputados aqui dessa casa não entram, né, não levam essa frente agrária que foi formada a realmente levantar contra na verdade, essa entrega da terra de São Paulo para a cana, para os grandes reis da cana. Todo o problema do Pontal, por exemplo. O problema do Pontal é que eles querem entregar as terras do Pontal para grandes usinas de cana. A Frente Parlamentar de Reforma Agrária realizou uma audiência em Presidente Prudente com a presença do bispo, né, que inclusive é um defensor da reforma agrária, e do Bernardo Mansano, que é um estudioso do tema. E foi levantado que ali existe mais de 1 milhão de hectares de áreas devolutas, que são terras do governo do estado, né, que foram repatriadas para o patrimônio público estadual por conta de terem sido entregues para um particular que não a utilizou. E isso foi grilado tudo, foi tudo grilado ao longo do século passado. Como você vê essa questão? Até porque você foi, além de ser chefe da Casa Civil no governo do Carvalho Pinto na década de 50, você foi candidato ao governo em 1990 e candidato ao governo depois pelo PSOL em 2006. Como é que você vê a questão agrária aqui no estado de São Paulo? Olha, você sabe, Raul, que dizem que o diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo. Quando você fala que grilaram o Pontal do Paranapanema, eu posso ser para você que uma vez disseram para mim, não foi grilado. Eu falei, gente, eu vi. Porque quando o Carvalho Pinto foi governador, começaram as entradas lá. Aí o Carvalho Pinto deslocou um batalhão da Força Pública para garantir a reserva. E nós fomos lá inaugurar o batalhão. E eu fui de avião com o governador. E o governador sobrevoou a área, era tudo uma mata maravilhosa, imensa. Agora, quando eu fui lá outra vez, é só pasto. É óbvio que entraram num negócio que não podia ter entrado, pois era uma reserva. Sim. Né? O que aconteceu? Que o Carvalho Pinto perdeu a eleição, entrou o Adhemar de Barros, o Adhemar loteou aquilo. Depois disso, veio a ditadura militar, ninguém podia falar nada. E, de repente, a gente estabelece. O governo está querendo comprar a terra, doar a terra para os grileiros, se eles fizerem a bondade de entregar um tantinho para fazer assentamento. De 10% a 15%. É um projeto de lei, autoria do governador José Serra, que está tramitando na Assembleia. Inclusive, você já foi chamado para opinar sobre esse projeto. Que é um absurdo. Simplesmente um absurdo. Entendeu? Então, as perspectivas são difíceis para o Estado de São Paulo. Nós precisamos fazer uma reação e fazer uma força pela reforma agrária aqui no nosso Estado. Entendeu? Porque a verdade é a seguinte, a reforma agrária é a única maneira de manter a população rural de uma maneira digna no campo. Senão ela vai ter que sair.
E a hora que ela sair, aumenta o problema de água nas cidades, aumenta o problema de trânsito na cidade, aumenta o problema de centro de saúde todo cheio, aumenta o problema de conseguir vaga para criança na escola e aumenta o problema da violência. Então, é de bom senso segurar esta população que gosta do campo, que nasceu no campo, que tem amor pela terra, que tem uma cultura, entendeu? E que, portanto, ela vem deslocada, isso é um desenraizamento, uma maldade. Um argumento que o governador José Serra utilizou, queria que você fizesse um comentário sobre isso, que a reforma agrária aqui em São Paulo ela é muito cara. Como é que você vê esse processo? É cara porque não há um processo de pressão popular forte para dizer aos senhores magistrados que não pode estar dando indenização milionária. E tem que revogar 2 leizinhas que facilitam as indenizações imobiliárias, que eu coloquei no nosso projeto de reforma agrária e que o Lula não tem coragem de fazer votar. E essas leizinhas fazem com que mato seja considerado valor. Sabe essa quiçaça, essa barba de bode? Isso aí é valor de reserva. E tem valor como se fosse uma mata. É um absurdo. Entendeu? E, para você ter uma ideia, as terras chamadas produtivas têm que ser compradas, por isso é que encarece. Mas o que é uma terra produtiva? Uma terra produtiva se entende aquela que produz, pelo menos na média, né? Porque se eu tiver 30 alqueires de terra e 2 boi, eu realmente é produtiva, está produzindo, o boi está lá. Mas não, que produtividade é essa? Precisa ver a média da produtividade por hectare em São Paulo e aí ver se a terra está acima disso, ela é produtiva. Se está abaixo, não é. Pois bem, esse é um decreto do Lula, não é nem lei. Que é o decreto para atualizar os índices de produtividade. É um decreto, porque essas médias são de 1975. Nós estamos em 2008. Então a média está lá embaixo. O sujeito põe 2 boi no pasto e virou produtivo. E não tem como. Aí vem o INCRA, desapropria, paga à vista em dinheiro. Aí o juiz bota lá em cima. Isso é uma vergonha e precisa parar. Plínio, tem um debate que está sendo feito no estado de São Paulo hoje em relação ao processo de privatização das últimas 18 estatais que restaram no estado de São Paulo. Em particular a CESP, que foi inclusive a leilão dias atrás na Bovespa, aqui no centro de São Paulo, né, e acabou não sendo vendida porque os próprios interessados acham que o valor é muito pouco, né? Acham que o valor é muito alto, na verdade, querem que o governador abaixe ainda mais o valor mínimo para que seja feito o leilão da CESP. E não só a CESP, como a própria Sabesp tem uma discussão, o Sintaema tem divulgado, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Sabesp, esse processo de tentativa de privatização, a questão da companhia do Metropolitano aqui em São Paulo. Como você vê esse processo, o resto que sobrou da nossa caixa, o processo de privatização? Porque nós tivemos 2 momentos, né? O processo de privatização no plano federal, com o governo Fernando Henrique, casado com o processo de privatização do governador Serra aqui em São Paulo. E agora o governador Covas, e agora o governador Serra reedita esse programa, que é um programa que eles chamam de desestatização. Como você vê, até porque você acompanhou pessoalmente a construção desse patrimônio, né? Nossa. Eu estive visitando esses dias a hidrelétrica de Porto Primavera, é uma hidrelétrica enorme, é um investimento brutal. Começou a ser construída no começo da década de 80, mais de 20 anos de construção. Alguns engenheiros estavam me dizendo que custou em torno de 20 bilhões de dólares por conta do passivo ambiental, populações inteiras tiveram que sair dali, alagou toda uma reserva de argila que tinha ali. Toda a CESP tem 6 hidrelétricas e o governo estava querendo oferecer um valor mínimo de 6 bilhões de reais. Como você vê, você que participou pessoalmente da construção desse patrimônio e processo de privatização? E os candidatos a comprar acharam pouco pelo seguinte, eles queriam isonomia. Já que o governo federal deu a Vale do Rio Doce para a empresa privada, eles também queriam de graça. É um absurdo. Eu conheci. Olha, é uma tristeza, viu, Raul? Eu fico contente de você, um deputado jovem, estar trazendo a memória. Entendeu? É preciso ter memória. A construção de hidrelétrica é uma coisa que devia orgulhar os paulistas. Orgulhar os paulistas. Por quê?
Porque quando entrou o Cavalho Pinto, naquele tempo eu tinha 28 anos. Eu fui chefe da Casa Civil, subchefe da Casa Civil dele e fui coordenador do plano de ação. E isso entrou dentro do plano de ação. Ele pediu que eu coordenasse uma equipe que planejou para 4 anos todas as obras do governo. Tudo. Estava tudo planejado. Era o contrário do superávit. Entendeu? Era exatamente gastar o dinheiro todo, inteirinho, que o governo arrecadava, em obras. Bom, nesse tempo aqui, quem vendia mais energia elétrica era a Light. E com isso ela comandava a industrialização, porque você não pode pôr uma fábrica onde não tem energia. Sim. Então ela fazia como queria. Ela comprava primeiro o terreno, depois punha a energia lá. Todo mundo ia para lá. O terreno dela, o VUPT. Entendeu? Bom, ela falava, não é possível um país ser uma nação autônoma e não ser dono da sua energia. Sim. Isso é um absurdo. Então começamos a trabalhar. Uma equipezinha jovem, muito jovem, doutor Gelásio Rocha, doutor Luiz Patrício Sintra do Prado, isso tudo moçada, rapaz, moçada. Começaram a trabalhar sério, começamos a fazer as nossas usinas, um pau. A Light fez tudo. Mas por sorte eu tinha, naquele tempo, força com o Cavalho Pinto, eu tinha força mesmo. De modo que a gente sustentava. E aí fizemos o Urubupungá, uma maravilha, imensa. O quilowatt mais barato do Brasil naquele tempo. Foi um quilowatt custo para fazer mais barato do Brasil. Entendeu? Porque grande parte da barragem pode ser de terra. Então, nós fizemos uma a uma essas usinas, com engenheiros brasileiros, com tecnologia que nós aprendemos lá fora, é óbvio, mas que nós adaptamos a nossa realidade, entendeu? Usinas que estão perfeitas até hoje. Não tem rachadura, não tem nada, entendeu? Eu tinha um orgulho disso, que você não tem ideia, Raul. Um orgulho. Eu passava numa dessas e ficava, entendeu? Assim, dizendo, olha, isso foi nós que fizemos. Menino que estudou no grupo escolar daqui, que fez o ginásio lá em Itapecerica da Serra, que fez a Politécnica aqui em São Paulo. O bichinho aprendeu e fez lá. Agora nós vamos entregar tudo isso. Entregar tudo isso para o estrangeiro, isso é inaceitável. Na hora que essas usinas já pagas, o investimento já pago, Raul, é só dinheiro que entra. Inclusive, o ano passado a CESP já teve lucro, já, né? Lucro, não, e só não tem mais porque eles não deixam. Sim. Porque senão tinha mais. Então, a gente constrói uma coisa que devia nos orgulhar e vamos vender tudo isso. Você veja a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma instituição de muitos anos. Ajudou demais o Estado de São Paulo. No nosso período, ela era a grande financiadora de grupos escolares, fóruns, edifícios de saúde pública. Ela foi a grande financiadora. E era aquela poupancinha da pessoa modesta que tem a caderneta. Agora querem vender para virar um apêndice de um grande banco qualquer, e não sei qual é. Como que aconteceu já com o Banespa, né? A troco do que o Banespa? A troco do quê? Entendeu? Porque se você entende, a lógica do capital estrangeiro é a seguinte: quando você não sabe fazer uma coisa e precisa daquela coisa, você traz o capital estrangeiro. Ou quando aquela coisa exige tanto dinheiro que você aproveita a poupança de um país que tem muita poupança, traz aqui e com isso ameniza. Agora, nós não precisamos trazer ninguém aqui para vender sanduíche. Nós não precisamos trazer ninguém aqui para nos ensinar a fazer casa. Nós não precisamos trazer ninguém aqui para nos ensinar a fazer energia elétrica. Nós ensinamos a fazer energia elétrica para o mundo. As nossas usinas não ficam a dever a nenhuma, feita tudo por engenheiro nosso. Agora veja você, o absurdo. Nós vamos... eu, quando era menino, dizia que o Brasil não tinha petróleo. Mas pode, Raul. O Brasil não tinha petróleo. O Brasil não tinha petróleo, tinha que trazer o petróleo do estrangeiro, essas coisas que enchem a cabeça da moçada. E faz com que ela não tenha
a noção da grandeza do país em que ela vive. Então, Monteiro Lobato falou que tinha petróleo, foi preso. Foi preso porque dizia que tinha petróleo. Pois bem, passam-se os anos. O Getúlio faz a Petrobras. Pagou caro, pagou com a vida, mas fez a Petrobras. Tem 50 anos. Tentam de toda maneira desnacionalizar a Petrobras, mas ela resiste, ela resiste. Pois bem, toda a tecnologia mais perfeita de exploração de petróleo no subsolo do mar, lá embaixo, que é uma tecnologia ultra complexa, você pode imaginar. Sim, você tirar petróleo no meio do mar e descer não sei quantos, 500 metros, 1000 metros, uma loucura para pegar lá embaixo. Foi desenvolvido aqui no IPT, aqui no Butantã. Você passa ali, está o IPT. Ali que técnicos do IPT desenvolveram os sensores, as coisas de medir, tudo. Nós estamos vendendo essa tecnologia. E nós vamos entregar a CESP, vamos entregar a Caixa Econômica. Entendeu? Eu fico, nesse sentido, eu não digo triste, porque eu não sou um homem de ficar muito triste, não. Eu fico, Raul, e é nisso que eu gosto em você, porque você é moço e tem o mesmo sentimento, indignado. Indignado. Nós temos que acreditar na nossa nação. O Plínio, sobre acreditar, queria levantar uma questão contigo sobre a questão do capitalismo, né? Você viu aflorar no Brasil o processo de industrialização capitalista entre 1930 e 1980. Você viu no Brasil também de forma... participou do processo, inclusive como deputado constituinte, como militante político, social, enfim, da aplicação do projeto neoliberal no Brasil, que é as terceirizações, a desregulamentação das leis trabalhistas, o processo de privatização, o processo de endividamento, que aqui em São Paulo leva quase mais de 10% do orçamento todos os anos. Esse ano que nós aprovamos o orçamento de 2007 para 2008, o processo de endividamento vai carregar 8 bilhões de reais. E o governo tem 5 bilhões para investir da administração direta. Né? Então vai investir 5 da administração direta, os outros 6 é tudo dinheiro emprestado, portanto vai aumentar mais a dívida. Né? O investimento total é 11 bilhões, 6 é empréstimo e 5 é o que o governo tem. E vai mandar 8 bilhões para o governo federal, porque a dívida paulista foi federalizada, que é esse processo do endividamento. Por exemplo, você acompanhou todo esse processo. Qual é o balanço que você faz desse processo no Brasil e quais são as alternativas para o país? Né? Eu já vi você defendendo em artigo a questão do socialismo, como você vê a atualização do socialismo hoje no século XXI, né? E as alternativas para o Brasil poder trilhar esse caminho. Olha, Raul, um sistema econômico que transforma o ser humano em mercadoria. Tem muita gente querendo trabalhar, o salário baixa, tem pouca gente, o salário sobe. Como tem muita gente querendo tomar Coca-Cola, o preço sobe, tem pouca gente querendo, o preço baixa, ele transforma um ser humano numa coisa. Isso não é aceitável, isso não é humano, isso não é decente. O capitalismo não tem futuro no Brasil. Até porque ele é um capitalismo periférico, ele é um capitalismo da periferia. Quando ele começa a se ajeitar, eles dão uma virada lá fora, o Brasil vai embora para baixo. Quando ele começa. Uma vez disseram assim, o México entrou no primeiro mundo. 3 meses depois o México não pagou uma dívida, foi embora, criou uma crise danada. É inútil, é inútil. O Brasil não tem futuro no capitalismo. E nós precisamos ter coragem de dizer isso. Nós precisamos ter coragem de começar a enfrentar, porque como nós tivemos 40 anos de Guerra Fria, que falava em socialismo, a propaganda do americano, a propaganda aqui era de que era o comunismo, não gosta de, mata padre, mata freira, criou-se um negócio que o socialismo... Gente, não tem nada disso. O socialismo é uma forma muito mais avançada de organizar a vida social, né? E eu fico alegre, Raul, de que você faça parte do nosso partido, do PSOL, porque o PSOL vai falar no socialismo. Tem muita gente que não vai entender no começo, mas nós precisamos explicar. É uma maneira de produzir muito mais atenta às necessidades das pessoas do que à capacidade de dinheiro das pessoas.
Eu costumo fazer de uma maneira assim, mais didática, mais simples, dizendo o seguinte, que um fabricante de calçados no capitalismo não tem menor interesse em saber quantos pés tem no Brasil. Para ele. Porque o negócio dele não é dar um par de sapato para cada pé. Dar um sapato para cada pé. Não é. O negócio dele é dar 10, 20, 30, 40 pares de sapato para quem tem dinheiro para comprar. Então, quem tem dinheiro para comprar, tem sapato para ir passear no parque, tem sapato para levar o cachorrinho na rua para fazer pipi, tem sapato para namorar de tarde, tem sapato para ir na audiência do fórum, tem cada hora um sapato. E o resto fica de chinelinho. Fica de chinelinho, que é uma forma de andar descalço. Que é uma forma de andar descalço. Porque não protege a pessoa dos micróbios que tem no chão, das coisas que tem no chão. Então esse é um regime condenado, Raul. É um regime condenado a provocar a tristeza, o sofrimento. Não sei quanto tempo vai durar. Não sei. É muito forte. Está aí matando gente no Iraque para ficar com o petróleo. Está aí matando gente no Afeganistão. Sabe por quê, Raul? Para controlar a heroína e a cocaína. Porque é lá que é a grande produção de heroína. Entendeu? Esse é o capitalismo. O capitalismo transforma a exploração da prostituição em negócio. No Congresso das Mulheres em Pequim, em 1990 e poucos, não se passou uma resolução contra a exploração comercial da prostituição em nome da livre empresa. E quem defendeu essa proposição e ganhou foi a Holanda, porque a Holanda tem uma enorme rede de prostituição organizada, capitalisticamente. Não dá para segurar um regime desse. Não é cristão, não é humano, não é justo. Nós temos que fazer uma campanha e dizer o seguinte, é preciso reorganizar a economia. Ela tem que produzir para atender às necessidades da população. E hoje, Raul, nós temos todas as condições de fazer isso. Isso que eu queria que você falasse sobre as possibilidades do Brasil, porque o Brasil tem água doce em abundância, tem sol, portanto, tem várias matizes energéticas, tem biodiversidade, né, que é a diversidade de vida, tem um povo que é uma miscigenação extraordinária, né, os afro-brasileiros, os indígenas, o colonizador que veio para cá e que acabou se misturando, essa forma brasileira de ser. Né? Como você vê as possibilidades de se organizar a economia num país tão rico do ponto de vista cultural e social como o Brasil? E tem o requisito maior. Os técnicos chamam isso, né, os economistas chamam de forças produtivas. Então o que se diz sempre é o seguinte, não, o capitalismo desenvolve as forças produtivas. E antes de você desenvolver as forças produtivas, se você quiser distribuir, você vai distribuir a pobreza. Você tem que distribuir a riqueza. Então, primeiro faz o capitalismo. Ele cria a riqueza. Quando for bem rico, distribui. Né? Nós estamos nessa, ó. Essa é a teoria do Delfim Neto. Deixa crescer o bolo. Depois de vida. Né? O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos todos esses recursos que você mencionou. Temos água, temos terra, mas temos um outro recurso fundamental, que é cuca. Nós temos hoje no Brasil, os técnicos brasileiros, se tiverem condições, fazem qualquer avanço. Sabe quando teve que discutir o negócio dos radares na Amazônia? Né, que nós demos para uma firma estrangeira, americana, chamada Raytheon. Ela que faz o controle dos radares. Porque ela tinha que fazer os radares, o negócio do sinal para o satélite e tal. Nessa ocasião, eu era deputado, eu chamei o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Brasileirinho, comum. Cheguei para ele, que era meu amigo, e disse, fulano, vem cá, eu vou entrar numa briga aí. Então eu preciso ter certeza, você me diga. Nós conseguimos fazer esse programa aí, esses radar, todos falam, conseguimos, pleno, claro. Mas não, peraí, fulano, peraí. Conseguimos fazer com a mesma qualidade? Não, com a mesma qualidade. E conseguimos fazer com o mesmo preço? Isso aí não. Falei, bom, então eu tenho que entregar para o estrangeiro mesmo. Disse, não,
é que nós conseguimos fazer muito mais barato. Nós tínhamos tecnologia aqui, em São José dos Campos, Raul. Nós tínhamos tecnologia para fazer os radares todos, o satélite e tal, com a mesma qualidade e por preço menor. E nós entregamos para o outro. Então, o Brasil precisa acreditar em si mesmo. Eu quando vejo você, moço, assim na Assembleia, eu fico assim porque eu comecei com a tua idade. Comecei assim, narigudo, que nem você, nós começamos junto. Então eu vejo que você tem um campo extraordinário, entendeu, Raul? De pegar essa mocidade e mostrar que o nosso país tem condições, mas não tem condições no capitalismo. Tem que ir para o socialismo. Socialismo democrático, que nós vamos conseguir na luta popular, na luta de massa. Ninguém está pensando em fazer uma guerrinha, sabe, comprar umas metralhadoras, andar dando. Não, não é isso. Mas nós temos que botar a massa na rua, exigindo os seus direitos. Porque toda vez que o povo vem para a rua, ele ganha coisas. Toda vez que ele vai para casa e fica bem comportadinho, ele perde o que ganhou. Ele só conseguiu a Constituinte porque foi para a rua. Se não for para a rua, vai perder. Tá, Joel, nós agradecemos a presença do Plínio de Arruda. Eu acho que deu para quem está acompanhando da sua casa o programa ter uma noção do porquê que eu abri o programa dizendo que em apenas 1 hora nós não teríamos condições de poder ter aqui um pouco da experiência do Plínio, do conhecimento, dessa vivência do Brasil. E o mais fundamental, que são ideias para o Brasil e esse otimismo todo, né, que você tem em acreditar no nosso país. E o mais fundamental ainda é que é acreditar numa mudança para a própria humanidade, que é o caminho para o socialismo. Então nós queríamos agradecer aqui, eu quero agradecer a todos os trabalhadores aqui da equipe da TV e agradecer a editoria por ter montado esse programa e ter nos dado essa oportunidade de estar aqui com você, Plínio. É pouco tempo, mas eu acho que já foi o bastante para que as pessoas em casa possam ter um pouco da ideia de quem é, do que fez e do que pensa Plínio de Arruda Sampaio. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, agradecer aqui a equipe da TV da Assembleia Legislativa.